Então, naquela pandemia, foi uma coisa extraordinária o que aconteceu ao ser humano em geral, pois o Brasil teve mais de 4.000 mortes por dia. No mês de abril, previam até 5.000. Então, o que aconteceu? A ciência no mundo inteiro se desenvolveu exponencialmente, as vacinas se desenvolveram exponencialmente, até mesmo os artistas que tinham várias dificuldades se uniram e trabalharam cada vez mais de casa, podcasts, vídeos, estudos, composições. Os artistas também se desenvolveram. Morreu muita gente. Então, morreram muitos dos gananciosos que aumentavam e tinham preços de hotéis, de apartamentos, de comidas caríssimos, exportavam, eram muito gananciosos. Todos esses morreram, mas morreram também muitos bons que haviam terminado sua missão na Terra. Então, assim, houve muitas NDE, ou Near Death Experiences, experiências de quase morte. E daí foi cada vez mais comprovada cientificamente a existência das 11 dimensões do que chamamos na Terra de Deus, essa força feminina e masculina, sobretudo feminina, de bênção e amor e gratidão e evolução. Essa força cada vez mais foi comprovada cientificamente, pois as NDE, as Near Death Experiences, as experiências de quase morte, trouxeram evidências científicas com aqueles experimentos de fitas crepes com textos e coisas que as pessoas só veriam no teto depois de entrarem na UTI em coma, se tivessem realmente acordadas. O espírito acordado via aquelas experiências, aquelas fitas crepe, aquelas textos, aqueles sinais no teto, só veriam depois de entrar na UTI em coma, só veriam aquilo quem estivesse realmente com o espírito aceso, acordado, e não quando entrando em coma na UTI, quando entrando sem consciência na UTI. Seria impossível de ver aquilo que era marcado em cantos específicos dos tetos, longe das camas dos doentes. E também eles viam o que os médicos diziam durante as experiências de quase morte: mais oxigênio, mais Arcane, que o Sérgio, como se diz em francês, o que sei eu, pois não sou médico, mas todos os detalhes daquelas operações eram vistas pelos espíritos flutuando. Isso foi comprovado academicamente, pois, voltando à pandemia, morreu mais de 4.000 por dia no Brasil. Até agora, no momento que esse vídeo foi feito, pois é feito do presente, do passado e do futuro ao mesmo tempo, havia 3 milhões de mortos no mundo inteiro. Então, o Brasil era o campeão mundial. Então, com isso, a ciência foi cada vez mais acreditada, mais creditada, mais fiável. E as teses tinham que ser falsificadas para serem impossíveis. As teses não falsificadas, como por exemplo, que o universo nasceu quinta-feira passada, é uma tese não falsificável, então é uma tese completamente plausível. Como o presente, como Einstein falou, está junto do futuro e do passado. Somos apenas pontos numa linha relativa a ver a teoria das 11 dimensões, das cordas e a física quântica também. Então, os gananciosos morreram, os preços dos hotéis, dos apartamentos, das exportações diminuíram e a vida ficou mais barata para os 99% daqueles que não eram 1% dos bilionários. E foi a época do conhecimento se alastrar cada vez mais pela internet e por todas as plataformas, como YouTube, Vimeo, e todas as plataformas difundiam conhecimento empírico, provado, não falsificável,
como a teoria da última quinta-feira, a teoria das cordas, as 11 dimensões, a física quântica, a literatura, por que não, a arte, a música. Então tudo isso foi construído e feito durante essa pandemia de Covid-19 nos anos 2020 e 2021. Então todos os gananciosos, todos os maus, todos os bons, muitos morreram, só ficaram os medíocres ou os que tinham muito que fazer, muito que aprender na Terra, muito que dar, muito que ser generosos, muito que provar, muito que cantar, escrever, atuar. Então aqui, enquanto eu falo, as nuvens são magníficas, eu as contemplo, eu as olho, pensando nisso como um stand-up seriously, um papo sério, improvisado, escrito, por que não, escrito ou improvisado, de pé, na frente das nuvens magníficas, na fronteira entre a França e o Brasil, quer dizer, na fronteira da Guiana Francesa. Aqui só leio livros em francês, mas quero ler mais em português e inglês, escrevo nos 3 idiomas e componho nos 3 idiomas com meu ukulele. Mas o piano e o violão são instrumentos magníficos para se conhecer as 11 dimensões, pois há 12 notas musicais. E dentro desse quarto, as 11 dimensões estão ao mesmo tempo presentes. E ondas de amor correm dentro desse quarto, se expandem para a janela, para o campo, para esse planeta magnífico que é a Terra. E as explorações espaciais foram também cada vez mais sendo desenvolvidas durante os anos de pandemia, pois o ser humano via que havia muita gente no planeta Terra e muitos deles terminavam com os recursos naturais. Mas quando as grandes mentes começaram a trabalhar cada vez mais com energia elétrica, energia eólica, e a energia do pensamento, quando terceiros chips foram implantados, chips de alguns centavos implantados no meio da testa, para no terceiro olho aberto, a pessoa, quando se comunica telepaticamente com uma outra, como a energia escura, as forças ainda não estudadas do planeta, como a telepatia, que é o 5º elemento, a 5ª energia. Daí você poderia falar com o seu amor, com o seu irmão, com a sua irmã, todos ao mesmo tempo, pelo chip instalado no terceiro olho. Esse chip instalado no terceiro olho, não só o pensamento, a recordação e a memória, mas sim uma chamada ultra rápida. Como vai você? Tudo bem? Tu tá bem? Eu também estou bem, muito obrigado. Ah, aqui o dia tá lindo, não tá chovendo. Espera aí que eu vou fazer mais uma ligação, tá? Depois, mais tarde, eu falo contigo. Então, esse era o chip do terceiro olho, da glândula pineal. Chips de centavos nos anos de 2040 a 2050 eram vendidos nas bancas de jornais, em todos os lugares, pois assim as pessoas podiam comunicar com seus entes queridos. E aos poucos até com os entes desaparecidos, os entes que haviam feito a passagem, ou quer dizer, a morte, ou renascer, podia ser chamado. Então esse stand-up seriously, esse papo sério de pé, improvisado, escrito ou improvisado, continua, pois o meu pensamento vagueia, divaga, no que concerne a pandemia. E o Brasil, seu IDH baixíssimo, 76º no mundo, atrás mesmo de Venezuela, que nos empresta oxigênio, pois o Brasil não há nada organizado, somente o bolso dos
demagogos, o bolso dos caudilhos é organizado. Então, as poucas coisas organizadas do Brasil se encaminham para o fim do vestibular, a legalização da maconha, a legalização de todas as drogas. Cada ser humano sabe poluir ou purificar seu próprio organismo. Para isso deve ter uma maturidade. As pessoas não são crianças, são adultos. Se você quiser beber, se você quiser se drogar, o problema é seu. É claro que a maturidade é uma das melhores coisas que existe, quando a gente sabe que não precisamos de nada disso. Somente a respiração, somente o sopro, o oxigênio, a expiração, o gás carbônico, o carbono das aves transformado em oxigênio. Corrijam-me se estou errado. Só precisamos disso. E água. De vez em quando, talvez um tanino de uma carmener, de um taná, de um sirá, para combater o coronavírus atualmente, é muito tanino. Foi estudado cada vez mais as reações do sangue O positivo e o tanino. Resumo, a ciência se desenvolveu muitíssimo nessa pandemia. Pois Brasil, 4.000 a 5.000 mortes por dia. Os profetas, os artistas sabiam que aquilo era inexorável pela má administração pandêmica. Um país terceiro-mundista, convencido de seu terceiro-mundismo, como era o Brasil, seu complexo de vira-lata, quando na verdade havia não o pensamento único de esquerda e direita. Claro que a esquerda finlandesa, sueca, norueguesa, canadense é uma maravilha. Eu que tive o privilégio e a organização de ter viajado lá, graças aos céus, posso testemunhar que salários altos, as pessoas se cotizarem para não haver moradores de rua, comida para todos, diversões para todos, alegria, felicidade, não exploração de operários. E os recursos humanos divididos, e a terra dividida, e a reforma agrária. Tudo isso, uma esquerda democrática absoluta, não faz parte do pensamento único, e sim faz parte do pensamento multiversal, no que diz respeito aos multiversos. Por exemplo, esquerdas, humanistas e democráticas, como há várias candidatas que eu já vi no Bial, na televisão, esquerdas como mulheres sendo candidatas, não consigo recordar os nomes delas, os partidos minúsculos, sem chances nessas eleições corruptas e monocráticas. Mas talvez com chance, se todo mundo se revoltar como na Islândia e fizer um partido pirata, todo mundo se unindo pela internet, não se antagonizando, mas sim se unindo, fazendo cooperações, fazendo coligações do bem, coligações de esquerda, coligações de comida para todos, de fim de vestibular, de drogas todas legalizadas, e sim problemas de saúde, de não pensamentos obsessivos, compulsivos, e sim a uma liberdade total da respiração, do yoga, da felicidade, do prazer, da ayahuasca, e de controle, pensamento de adultos para cada ser humano desde a infância, e ao mesmo tempo crianças eternas para sempre.